Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 22 de maio do ano de 2022, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 21 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá. E hoje, até o pôr do sol, nós estamos aí com 258 dias transcorridos do nosso calendário. E também estamos no 36º dia da contagem do Homer. E vamos ver tudo isso daí hoje aí, ok? Dentro das possibilidades. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, e estarmos no primeiro dia da semana significa o início de uma nova paraxá. Então essa semana a nossa paraxá semanal é a paraxá Bechukotai, e é a 34ª paraxá dentro do nosso novo ciclo dos estudos de Torá do ano 5782, e dentro do livro de Levítico, Vaikra, é a 10ª porção e também é a última porção do livro Vaikra, Então, essa semana, com a paraxá Bechukotai, nós estaremos aí encerrando o terceiro livro dos 5 livros da Torá, nos estudos desse novo ciclo aí, positivo. E, como já perceberam, nós estamos aí fora do nosso estúdio. Hoje nós estamos aí no nosso trabalho secular e nós vamos aproveitar o horário do almoço e fazer aí a nossa live rapidinho, para que possamos aí não ficarmos em branco no dia de hoje, ok? Então, a nossa paraxá Bechukotai, ela está no capítulo 26 do livro de Levítico, e durante essa semana nós estaremos aí estudando o final, a parte final do livro de Levítico, e nós iremos aí estudar todo o versículo 26 e vamos adentrar no versículo 27 e vamos aí concluir a nossa paraxá semanal estudando o versículo, o capítulo 27 completamente também, os capítulos 26 e 27 da nossa porção semanal. A nossa paraxá Berrar, que finalizamos ontem, durante a nossa paraxá Berrar, nós tivemos 24 mandamentos dentro da paraxá. 7 mandamentos positivos, que são aqueles faça, e 17 mandamentos proibitivos, que são aqueles que não faça. Dessa forma aí, dentro da nossa paraxá Bechukotai, vamos ver algumas coisas hoje dentro da nossa primeira aliá, relacionadas a Mashiach, e vamos ter essa conexão também com essa questão de cada paraxá ter uma quantidade X de mandamentos positivos e negativos, faça, não faça, e com ele nós temos em todo o livro, os 5 livros, a Torá, nós teremos aí os 613 mandamentos em si, dentro desse aspecto aí, e dentro dele nós temos visto, as 7 leis universais, as 7 leis de Noah, e vamos comentar alguma coisa sobre isso daí também, ok? Vamos mandar o nosso shalom hoje, para o Edson Batista Filho e família, o André Nana Fernandes, Messier Pereira, a Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco, o Vinícius Costa, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Tereza Jacinto, também lá de Ribeirão Preto, o Valdemar Almeida Ribeiro, da cidade de Lorena, interior de São Paulo, José Mateus, lá de Arujá, São Paulo, Dentro do guia Benei Noah, Luz para as Nações,
né, nesse grupo aí do Facebook. Nós temos ali o Lorival André de Teotônio Vilela, Alagoas, o José Ribeiro, Augusto Mendes, Jonathan Perassolo, Vaneide Gomes de Oliveira, Lara Nunes Rocha, da cidade de Araçatuba, é a nossa região noroeste aqui, né? Bauru, Lins, Araçatuba, é a nossa rodovia Marechal Rondon, conhecido também como a região noroeste do estado de São Paulo. Então, a Lara Nunes Rocha e família de Araçatuba, o nosso shalom. O Alexander Iglesias, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Márcia Rosenthal, Rio de Janeiro. Ironilda Lima Paulista, de Pernambuco. A cidade é paulista, lá do estado de Pernambuco. Marcelo Aquino Miranda, Rio de Janeiro. Rosângela Padilha, né, também aí do grupo Guia Benenô, a Luz para as Nações, né? Do Rio de Janeiro também temos a Sara Bauer e família. O grupo Benenô Bauru e região no Facebook, nós temos aí o Juari Leal, a Solange Cândido, Santa Teresina, aliás, Santa Ernestina, próxima a Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Euler Gabriel, Goiânia, Goiás. Israel Arcanjo, Poções, Bahia. O casal Renato, Portugal, e Rosana Traverse, de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Ariel Pinto, Benenoar, do Rio de Janeiro. O Delci Manuela José, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Vitor da Silva Vitória, Espírito Santo. Mirimar Barbosa. O casal Áurea Lisboa e Ivan, lá de Belém do Pará, que estão visitando a casa da filha lá na região de Lajeado, Rio Grande do Sul, né? A filha Maiara Lenz e família. Então a Áurea e o Ivan estão visitando-os. Também o casal Irani Braga de Mendonça e Juarez Carvalho, de Nova Lima, Minas Gerais, né? A Irani está feliz da vida, porque ontem, né, a sua mamãe e também, né, mamãe e vovó, né, a mamãe e vovó Nega, completou na data de ontem 8.0, né, na sua existência, né? Que o Eterno conceda a ela vida, vigor e saúde até os 120 anos, hein? Aí tá aí, ó, Irani, para a mamãe e a vovó Nega, né, o nosso Mazar Tov aqui à tarde com a Torá. Temos aí a Tânia Castro, de Manaus, Amazonas, né? E também os aniversariantes, né, do dia de hoje. Nós temos o João Batista de Oliveira, Guarulhos, Grande São Paulo. O Sérgio Xavier Ferreira, da cidade de Itacoatiara, Amazonas. O Felipe Santos, São Paulo, capital. E também fez aniversário ontem, né, o Marcelo Barbosa da Cruz, né? Também aqui do interior de São Paulo, né, da cidade de Leme. Então, o Marcelo Barbosa e os demais aniversariantes aqui, o Mazal Tov, né, nossa, aqui à tarde com a Torá, com muita proteção divina, saúde, vigor, recuperação para aqueles que estão aí fazendo recuperação de problemas de saúde entre os aniversariantes, e que seja aí uma vida longa com as bênçãos divinas. Então, Mazal Tov aí aos nossos amados no dia de hoje, Baruch Hashem. Estamos aí, né, com hoje a minha querida Edna está fazendo o serviço de apoio técnico à distância, a 50 quilômetros daqui. Ela está fazendo aí o nosso apoio técnico. A imagem está ótima, o som também, ok? Baruch Hashem, Edna. Né? Estamos aí com a Edilane Minorello e o Claudemir
Jesus da Silva, aqui de Bauru. Temos aí também a Cibele Ludmila, né, de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, né, por ela também aí estar conosco aí, né. Baruch Hashem, aí vamos em frente aí na nossa jornada aqui, que de repente sempre há imprevistos, que o Eterno não deixa acontecer até terminarmos a live aqui, ok? Baruch Hashem, a nossa Parashá Berucotai, ela traz para nós, realmente no encerramento do nosso livro de Levítico, Vaikra, onde os nossos comentaristas, né, falam Berucotai, começa, se vocês seguirem minhas leis, né? É exatamente o significado de Berucotai, nos meus estatutos, nas minhas leis, né? Então Rashi, ele fala que significa que é preciso labutar no estudo da Torá, né? Então labutar, é trabalhar em estudarmos a Torá, e essa é uma graça que o Eterno realmente disponibilizou a cada um de nós. Em outras palavras, os nossos mestres falam que observar os mandamentos é mencionado a partir da segunda parte do versículo que dá a introdução da nossa Parashá. Então, o versículo ele começa, né, capítulo 26, verso 3, né? Se vocês seguirem o estudo de minhas leis, para guardar meus mandamentos e os cumprir, eu lhes fornecerei chuva na época apropriada. Já é o versículo 4. Então o versículo 3 ele começa, se vocês seguirem minhas leis, Berucotai. Aí na segunda parte do próprio versículo, para qual finalidade? Para guardar minhas leis. Isso significa estudar a Torá. Porque sem estudo não há conhecimento realmente das mitzvot, correto? E aí, qual é a finalidade? A segunda parte do versículo fala, né? Para guardar meus mandamentos e os cumprir. Então, essa é a introdução da nossa Parashá semanal. Na sequência, que já vai para o versículo 4, aí vem, e eu lhes fornecerei chuva na época apropriada, de modo que a terra produzirá suas safras. Aí vem as consequências, né? Realmente, em estudar a Torá, obedecer os mandamentos, a terra fará produzir os seus frutos. Mas também, dentro do próprio versículo 4, nós temos aí algo muito precioso, muito maravilhoso dentro desse versículo, que é exatamente, nos fala sobre os dias de Mashiach. Então, quando se lê por ler, não compreende o significado, não compreende a profundidade daquilo que está na Torá. Lembra daquilo que nós falamos essa semana sobre a mala de diamantes que ficou na portaria e o porteiro anunciou no microfone para todos ouvirem ali do hotel, em que havia uma mala cheia de diamantes na portaria que esqueceram. O dono faz favor de vir buscar. E apareceram 20 pessoas se intitulando como proprietário da mala. E aí o porteiro disse, quem conhece o segredo para destravar a mala é dele. Obviamente, teve alguns ali curiosos, né, e ambiciosos, no sentido negativo, tentou girar ali o segredo, né, o cadeado com o seu segredo, e não conseguiu achar o segredo, porque ele não era o dono da mala e não sabia o segredo para poder abrir, né, a mala. E assim que os demais viram que 2, 3 não conseguiram, então, e passaram vergonha, então os outros se retiraram de fininho e foram embora. Então é exatamente dentro desse escopo que está a Torá. A Torá é essa mala cheia de diamantes, mas no seu conteúdo, na sua explicação, nos seus detalhes, nos seus pormenores,
ok? Então, Deus realmente, sabendo de todas as coisas e sabendo o futuro, ele sabia muito bem que povos não judeus estariam se apropriando da palavra, dizendo que são os donos da palavra e que viriam a negar a essência dessa palavra. Então, por isso, Deus deixou o segredo dos tesouros mais profundos exatamente com o povo judeu. Então, as nações, com seus teólogos e companhia limitada, né? Então, se intitula dono. Então, abra a mala para revelar os segredos, para revelar os tesouros, para revelar os diamantes que estão mais profundo na palavra. E, obviamente, os teólogos não judeus não conseguiram ler e interpretar. E essa é uma das coisas que nós vemos aqui nesta palavra. Se vocês seguirem minhas leis para guardar, então já está um pouco mais profundo. Tesouros, se seguirem o estudo de minhas leis, que é o estudo da Torá, e guardar os meus mandamentos para os cumprir, né? Por isso que o mundo religioso não judaico, eles, de uma forma geral, quase na sua totalidade, eles rejeitam os 5 primeiros livros da Bíblia, dizendo que são mandamentos ultrapassados, é uma palavra ultrapassada, e colocaram um apelido, dizendo ser o Antigo Testamento. E foi feito um Novo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento não tem mais valor, né? E a não ser algumas coisas que é de interesse pessoal, né? Então, mas revela, abra a mala, venha revelar o segredo para poder abrir a mala e trazer os seus tesouros. Obviamente não conseguem, porque não conhecem o segredo. Por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é onde os rabinos têm realmente o segredo para abrir a mala e revelar os tesouros, os diamantes que estão mais profundo dentro da palavra. E daqui a pouco nós vamos ver essa questão do versículo 4, que nos traz com referência a isso mais profundo dentro da orientação dos nossos mestres. Então, a nossa paraxá, ela nos fala sobre a questão de guardar os mandamentos e cumprir, bem como também onde nós vamos aprender aqui que há uma observância básica, a pessoa deve imergir, mergulhar dentro dos mandamentos com uma dedicação cada vez maior no seu dia a dia. Então, por isso é preciso labutar, tanto no estudo da Torá quanto no cumprimento dos demais mandamentos. É um trabalho estudar a Torá, e para nós não judeus continua sendo um trabalho pormos em prática as 7 leis universais, os 7 mandamentos de Noé, né? As leis de Noé, né? Então é um trabalho contínuo que nós precisamos estar nos dedicando. Assim, então, o termo Berucotai representa um nível mais elevado de observância dos mandamentos, em que uma pessoa usa toda a sua energia e concentração, né, para poder estudar e praticar. Lembra que nós falamos ontem sobre o Rabi Akiva, né? O sistema proibiu, o sistema na época dominante e vigente, o Império Romano, proibiu falar no nome de um Deus só, proibiu de anunciar o único Deus, o único Criador, o único Salvador, e proibiu de ensinar os seus mandamentos, né? E o Rabi Akiva, como é uma ordem absurda, ela é uma ordem inconstitucional, biblicamente falando também, né? Então, ele não obedeceu. Então, para enfatizar esse ponto ainda mais profundo, então o pensamento racídico, o ensinamento racídico, explica que Berucotai, ele deriva do termo Hakika.
que significa gravar, certo? Então, Berukotai, ele vem de uma derivação da palavra Hakika, que significa gravar, ok? Pois, ao contrário, aquilo que é escrito na tinta, né, sobre um papel, né, é diferente sobre palavras gravadas. As palavras gravadas, por exemplo, que são gravadas numa pedra, que é o caso específico das 2 tábuas dos 10 mandamentos, né? Aseret Hadibrot. As palavras e a pedra fundem-se em uma única entidade, né? Então, dentro desse aspecto aqui, se uma pessoa emerge totalmente dentro da observância de uma mitzvah, ela e o mandamento deixam de ser 2 entidades separadas e tornam-se as 2 uma só. Quando aqui o pensamento racídico traz para nós sobre a tinta no papel, elas são 2 entidades separadas, né? Enquanto que quando se grava, no caso aqui, hakika, gravar, então a pedra ela é lascada e as letras elas adentram na dimensão da pedra, retira, né, aquelas lascas, e essas lascas que são retiradas é gravado no lugar a palavra. Então a palavra ela passa a ser parte da pedra, porque ela foi esculpida, talhada, gravada. Então não tem mais como separar. Enquanto que a escrita, elas são 2 entidades separadas. Elas não estão em unidade. É isso que quer falar o pensamento racídico. Então, dentro desse aspecto aqui, a observância feita é que é preciso lascar a pedra, talhar, para poder gravar a palavra. E nesse aspecto, então, nós temos aí o que os nossos mestres falam, é que de fato a pedra gravada, quando sai as lascas, significa cascas, kelipote. São as nossas cascas que precisam sair. Isso está conectado diretamente à questão chamada ego, o nosso ego. Esta é a principal lasca que precisa ser retirado de nós para que nós possamos imergir, mergulhar na Torá e cumprir os seus mandamentos. Então isso nos faz realmente sermos uma só entidade. Por isso, quando nós, segundo o pensamento racídico, quando nós nos dedicamos ao estudo da Torá e a cumprir as 7 leis universais, mais algumas mitzvot com a orientação rabínica, nós passamos a fazer parte realmente da Torá como uma só entidade. Passamos a fazer parte realmente de Deus como uma só entidade. É a unidade com Deus. Por isso, onde o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre nós tocarmos o infinito e nós nos tornarmos infinito com Deus, nessa unidade, nessa essência. Então, dessa forma, a observância dos mandamentos da melhor forma e da forma mais perfeita possível ao cumprirmos, é uma qualidade única que nós não achamos no nome de qualquer outra paraxá. Então, por isso, Berukotai, ela encerra o livro de Levítico, Vaikra, e traz para nós essa grande mensagem. Por exemplo, Mishpatim, né, só fala sobre as leis racionais. A paraxá Rukat deriva seu nome de uma mitzvah em particular, né, que vem com aquela questão da vaca vermelha. Não tem explicação, é um mandamento suprarracional, não tem explicação, é para fazer e ponto final.
Só a Parashá Bechukotai nos transmite uma mensagem geral sobre a observância de todos os mandamentos da melhor maneira possível. Então, assim, a nossa Parashá desta semana é uma conclusão apropriada para o terceiro livro dos 5 livros da Torá. É um livro que enfatiza o cumprimento dos mandamentos, mais que qualquer outro livro da Torá, simplesmente pelo fato de Vaikra conter mais leis e menos narrativa do que todos os outros 4 livros da Torá. Então, essa é a nossa introdução para a nossa Parashá Bechukotai. Hoje nós estamos com a garrafinha de água, já fiz a bênção anterior, né? Pode ver que já tem menos água aqui, então já bebi já no transcorrer do trabalho aqui, e já tinha feito a bênção para poder tomar a água, ok? Então a nossa primeira aliá está no capítulo 26 de Levítico, e a nossa primeira aliá está nos versículos 3 a 5, que diz assim: recompensas pelo cumprimento dos mandamentos. Se vocês seguirem o estudo de minhas leis para guardar meus mandamentos e os cumprir, eu lhes fornecerei chuva na época apropriada, de modo que a terra produzirá suas safras, e as árvores do campo produzirão frutos. Vocês estarão tão ocupados que a estação do debulho durará até a vindima, e a vindima durará até a época de plantio. Vocês se saciarão com o seu pão e viverão seguros em sua terra. Então essa é a nossa leitura simples e normal da Torá escrita. Fazendo essa mesma leitura dentro da abertura do segredo da mala para revelar os diamantes, as preciosidades, os tesouros, nós temos a seguinte expressão: se vocês seguirem o estudo de minhas leis para guardar meus mandamentos e os cumprir, eu lhes fornecerei chuva na época apropriada, de modo que a terra produzirá suas safras. E no futuro, até mesmo as árvores do campo não frutíferas produzirão frutos. Vocês estarão tão ocupados que a estação da debulha durará até a vindima, e a vindima durará até a época do plantio. Vocês se saciarão com até mesmo uma pequena porção de seu pão, e vocês viverão seguros em sua terra. Então, nesses 3 versículos que nós temos aqui, versículos 3 a 5, a recompensas pelo cumprimento, a obediência dos mandamentos, nós temos coisas profundas e maravilhosas que realmente repercute há milênios de anos. Entre elas temos aí a questão estudar as minhas leis, o estudo da Torá, que é uma realidade desde então, o estudo, né? Mesmo antes da outorga da Torá, nós temos os patriarcas fazendo estudo da Torá e assim sucessivamente. Assim como também a promessa da chuva na época apropriada, né? Eu lhes fornecerei chuva na época apropriada, para que realmente o chão ele possa se tornar fértil e fazer produzir os frutos. Na sequência, nós temos a terra produzirá suas safras, e no futuro, até mesmo as árvores do campo não frutíferas produzirão frutos. Aqui nós temos a revelação dos dias de Mashiach. Então os nossos mestres, os nossos sábios, do povo judeu, Rashi, Rambam e os demais sábios aí através dos milênios, trazem para nós os tesouros que estão mais profundos dentro dessa palavra. Então aqui nós temos a revelação dos dias de Mashiach. E aqui
os nossos sábios, eles comentam sobre essa questão aqui. Na sequência, né, o capítulo 26, do verso 1 ao 13, nós temos aí, de fato, né, está dividido em porções de dias, né, as porções diárias, e nós vamos ver aí, realmente, até o versículo 13, as questões de recompensas pela obediência aos mandamentos. Na nossa aliá de hoje, nos fala sobre essa questão das recompensas, e o Talmud nos diz que o homem é como o peixe do mar. Da mesma maneira que os peixes do mar morrem assim que vem a terra seca, assim também o homem morre ao se separar da Torá e dos mandamentos. Então, quando nós somos comparados, primeiramente o povo judeu e o Benei Noach, na sequência comparados como peixes, é exatamente para nós termos essa visualização. Assim como os peixes fora d'água, eles morrem, assim nós, sem Torá e os mandamentos da Torá, a nossa morte é real. E ela começa com uma morte espiritual. A física é uma consequência natural. Já é uma consequência natural nascer e morrer, porque é a sentença divina. Mas sem a Torá e sem os mandamentos, o tempo da nossa vida se abrevia. Morremos antes do prazo. E isso não é legal. Então, por isso, cuidado em se separar da Torá e das 7 leis universais, essencialmente para nós não-judeus. Quando uma pessoa assume um compromisso total, né, com o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então o que acontece é que a dicotomia entre sua vida física e espiritual, ela precisa desaparecer. E isso significa que a pessoa vê a Torá e os mandamentos somente como o lado espiritual de sua vida e as necessidades físicas como algo separado. Ela não consegue se unir completamente à Torá, como o peixe que vive exclusivamente na água e depende completamente dela. Ou seja, quando a pessoa adota a visão de que seu único sistema de valor é o da Torá, então até mesmo atos básicos como comer, beber, dormir, se divertir, são realizados como partes integrantes de seu estilo de vida de Torá. Ou seja, quando realmente nós adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então essa dicotomia vida espiritual e vida física, ela precisa desaparecer e não ser duas entidades, mas ser uma entidade. As questões nossas físicas, seculares, elas precisam ser apenas um estilo de vida em extensão da Torá. Ou seja, comer, beber, dormir, se divertir, ela tem que estar nessa conexão com a Torá, para que nós não estejamos fazendo as coisas de forma errada e que venha realmente deixar Deus em segundo plano. Eu vou sair de férias, eu vou me divertir um pouco, trabalhei o ano inteiro, agora chegou minhas merecidas férias. Então, pessoal, bye bye, comunidade, tchau, tchau, tchauzinho, e pernas para que te quero, não é verdade? E aí o que acontece? Aí você sai de férias, você esquece de Torá, você esquece de Deus, esquece dos seus mandamentos e você vai, entre aspas, curtir as suas férias. Não faz as suas preces diárias, né? Não se preocupe em estar conectado com Deus, não se preocupe em estar conectado com os mandamentos, as 7 leis universais basicamente, né? E aí você vai viver as suas férias, né? No regalo segundo aquilo que todo mundo faz. Vai seguir o mesmo curso daquilo que todo mundo faz.
né? Um exemplo simples assim, por exemplo, né? O pessoal, tem gente que sai de férias, né, no fim do ano e vai para a praia. E no final do ano tem o famoso os fogos, né? A apresentação de fogos, né? E lá na praia lá tem aquele monte de gente que faz oferendas para uma divindade pagã, idolatria automaticamente. Então tem aquele pessoal que fala assim, bom gente, ó, eu não vou participar de nada disso, eu só vou lá para ver a questão dos fogos lá, né? Só vou ver lá o andar da carruagem, né? Aquelas coisas bonitas de fogos artificiais, papapá, né? Só que tá todo mundo no rolo, tá todo mundo junto e misturado. Aí você tá lá, eu sou monoteísta, fundamento judaico, orientação rabínica, e eu só vim aqui para ver a questão do soltar dos fogos artificiais, né? Aí passa lá na sua frente, aquela pessoa carregando aquela oferenda para a divindade do mar, né? O prefeito, o governador da cidade, do estado, está fazendo aquela festividade em nome da divindade pagã do seu município, do seu estado. Não, mas eu só vim ver os fogos de artifício. Nada mais do que isso. Está entendendo a questão em si? Então, por isso nós precisamos tomar muito cuidado com o junto e o misturado, para você não cair nas armadilhas da vida secular. Então, por isso, a nossa vida secular, o nosso estilo de vida secular, precisa ser uma extensão da nossa vida de Torá e mandamentos. Simples assim. Aí você analisa e tira a sua conclusão. Alguém pode dizer assim, puxa vida, então ficou comprometida minhas férias no fim do ano. Analisa. O dia antes, o dia depois, não tem nada a ver com o dia da hora, por exemplo. Então você tem que ser sábio, tem que ser inteligente, é uma extensão da Torá. Quem está na Torá e nos mandamentos é uma pessoa inteligente, sabe discernir as coisas, entendeu? Diante de uma situação, ele discerne e toma a decisão correta. Isso que é importante. Então, o principal, não esqueça, o nosso estilo de vida, comer, beber, dormir, se divertir, tirar férias, é uma extensão da nossa vida de Torá e mandamentos, né? Por isso, por exemplo, quando você vai comer, beber, seja o que for, você vai pedir permissão para o Criador, para usufruir daquilo que você vai comer ou beber. Aí você vai fazer as bênçãos, né? Ah, mas esqueci, estou de férias. Eu estou de férias, não preciso fazer oração, não preciso pedir bênção, não preciso pedir permissão para Deus para comer, beber, não preciso fazer a minha prece ao acordar, o Modéani, não preciso fazer o Shema de manhã, não preciso fazer o Shema à tarde, à noite, antes de dormir, estou de férias. Oh, que beleza! É assim? Então analise. É por essa razão que a Torá escolheu enfatizar as recompensas físicas no lugar das espirituais, como uma recompensa, pois uma recompensa é concedida medida por medida. Você faz A recompensa é A. Você faz B, a recompensa é B. E assim sucessivamente. Como uma consequência direta dos atos da pessoa, a ênfase nas recompensas espirituais poderia dar a impressão enganosa de que a Torá só é dirigida à nossa vida espiritual e não física. Na verdade, a Torá é nossa própria essência e por isso é endereçada até mesmo à parte mais externa de nossas vidas. É o que
e é para realçar esse ponto que a ênfase aqui é dada às recompensas físicas, né? Para que realmente nós saibamos, né? A obediência à vontade divina gera de fato recompensas. Por quê? Porque o Pai quer fazer isso. Porque o Pai determinou isso. Ponto, acabou. Tranquilo. Ok? Quem chegou por aí? Luciana Rodrigues, Marília, Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, Ana Lúcia Campos, lá do Rio de Janeiro. Quem mais chegou por aí? Dá um shalom aí, pessoal, para poder aparecer o nome para mim aqui, tá bom? Às vezes aparece, às vezes não aparece. São coisas da tecnologia e companhia limitada também. Ok? Baruch Hashem. Agora vamos para o versículo 4, para nós estarmos aí mais conectados dentro dessa questão dos tesouros também, né? Continuando dentro do abrir a mala dos tesouros, dos diamantes. Então diz o verso 4, né? Eu lhes fornecerei chuva na época apropriada, de modo que a terra produzirá sua safra. E no futuro, até mesmo as árvores do campo não frutíferas produzirão frutos, ok? Nós vimos aí a semana passada sobre a questão da Shemitah e sobre a questão de Yovel. Shemitah, a cada 7 anos, um Shabat da terra para Deus. A cada 50 anos, um ano também, né, de Shabat da terra para Deus, né, o descanso da terra para Deus. E nós vimos aí exatamente o que? Deus falando, ao obedecer à questão de Shemitah e Yovel, jubileu, então, no 6º ano, que pela lógica, no 6º ano, a terra, depois de trabalhar com ela durante 6 anos, o 6º ano seria então um período em que a terra estaria mais fraca e automaticamente a sua produção seria menor e as qualidades do fruto também seriam inferiores. Mas aí Deus diz, eu farei com que no 6º ano a terra produza em qualidade e em quantidade de forma sobrenatural, para que você possa ter alimentos para o 6º, 7º e 8º ano. E ainda por cima você guardar os frutos do 8º ano para Sucote, porque só depois das bênçãos dos Kohanim é que podem desfrutar dos frutos do 8º ano. Então seria 6º, 7º, 8º e só lá no 9º ano que poderia se desfrutar dos objetos, vamos lá abrir o portão, amados. Agora nós vamos lá abrir o portão, que vamos aí fazer uma pausa dentro desse aspecto aqui, ok? E aí, Giovanni? Hã? Peças para o Vinícius? Exatamente, tá chegando aí. Ei, Vinícius, esse gosta. Então, como nós estamos falando sobre imprevisto, né? Imprevisto acontece. Uma pequena pausa para podermos seguir aí, né? Da nossa live, pessoal. Vamos apressar aqui, que aí começa movimento, não para mais. Mas tá bom, vamos lá. Então, nesse aspecto aqui, os nossos mestres, os nossos sábios, eles comentam que aqui nós temos, de fato, revelações sobre os dias de Mashiach. E essas revelações sobre os dias de Mashiach, né, Rashi, nós temos Rashi e Rambam, Maimônides. Então, Rashi, ele nos fala e defende a posição sobre a questão dos dias de Mashiach, que testemunhará mudanças na estrutura da criação. E árvores que normalmente não dão frutos, darão frutos. Por isso que fala aqui no texto, né?
na forma simples e literal. De modo que a terra produzirá suas safras e as árvores do campo produzirão frutos. Então, os nossos mestres que conhecem os segredos, abriram o cadeado com seus códigos, aí ao abrir a mala, vieram trazer para nós ricos tesouros da Torá. Ou seja, o que diz o texto, na sua essência, a terra produzirá suas safras, e no futuro, até mesmo as árvores do campo que não dão frutos, produzirão frutos. As árvores não frutíferas, elas passarão a dar frutos. Então, na visão de Rashi, os milagres estão associados com a revelação e a liderança de Mashiach durante o 7º milênio, o milênio da restauração final, a redenção final, melhor dizendo. Então a redenção final com Mashiach, ela acontecerá estas coisas. Rambam, ele vem com um outro ponto de vista, sem sair da mesma visão de Rashi. Só que Rambam, Maimônides, ele vem trazer para nós que, de fato, os dias de Mashiach não introduzirá nenhuma mudança na ordem natural das coisas e que o mundo continuará como sempre, né? Então, Rashi diz que o mundo em si, ele vai mudar muito nos seus aspectos, enquanto que por causa de Mashiach, né, os milagres que Mashiach vai fazer, né, nos dias da redenção final. Rambam, ele vem e toca numa questão dizendo que o mundo em si, ele continuará sendo do jeito que é. Então vejam bem aqui, abrindo um parênteses, né, mas dentro do foco, aquilo que nós estamos falando há um bom tempo. Não acredite em qualquer ensinamento que diga que o mundo será destruído, que vai virar pó, e que um pessoal aí que acredita não sei no que vai tudo morar para o céu. O resto da humanidade, o mundo vai virar pó. Puf! Não acreditem nisso. Certo? Arrebatamento, o mundo vai acabar, o mundo vai explodir, vai virar poeira cósmica, essas coisas todas aí. Não tem fundamento, não tem fundamento bíblico, não tem fundamento na Torá. A terra, ela passará por uma transformação, sim. Rashi diz que essas transformações serão milagres e milagres e milagres nos dias de Mashiach. Rambam diz que o mundo continuará existindo da forma que está. Certo? Então vamos ver um pouco mais de detalhes para nós compreendermos essa realidade. Lembrando que Rashi está certo, Rambam, Maimônides errado. Maimônides está certo e Rashi está errado. Não, nenhum dos dois estão errados. Os dois estão absolutamente certos. Vamos ver. Então, Rashi ele argumenta primeiro, né, sobre que as mudanças na estrutura da criação e por isso as árvores não frutíferas passarão a dar frutos e outras coisas mais. Não terá mais erva daninha, mortes, doenças, etc. e tal, segundo o Rashi aí. Então o Rashi, ele foca os milagres, ok? Rambam, ele já nos dias da redenção, ele tem um outro foco. Ele não abandona a visão de Rashi, mas ele mostra um foco essencial para os dias de Mashiach. Lembra da promessa, da profecia, melhor dizendo, de Isaías, lá, capítulo 2, se não me falha a memória, onde nos fala que a palavra do Eterno, a palavra da Torá, sairá de Jerusalém
e encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então, dentro desse aspecto, é que Rambam está focado. Maimônides foca nesse sentido. Ou seja, Maimônides fala que nos dias de Mashiach, na redenção final, na qual o povo judeu ele não tem méritos, então Mashiach virá sem quebrar a lei da natureza, montado em um burro. Vamos entender esse montado num burro. Porém, Rashi fala do qual o povo judeu tem méritos, e assim a redenção virá associada a milagres, em nuvens divinas. Então, aqui temos outro segredo em que os nossos sábios abriram o cofre que estava dentro da mala, onde estava mais diamantes, mais valorosos, mais brilhantes, mais preciosos. Ou seja, enquanto que Rambam ele diz que o povo judeu não tendo mérito, Mashiach ele se revelará a si mesmo. Rashi diz que o povo judeu tem méritos e Mashiach se revelará a si mesmo. Ok? Então, dentro desse aspecto aí, para Rambam, Maimônides, o povo judeu não tem mérito e Mashiach, ele virá montado num jumento. O que significa que ele virá montado num jumento? Ele virá sem quebrar as leis da natureza. Que significa? Ele vai se revelar normalmente como um grande rabino, em muita simplicidade e humildade, montado num burro, num jumento. Está entendendo? Ele virá montado num jumento. Significa sem pompa. Virá humildemente, com simplicidade. A sua sabedoria é que vai ser o foco. Ainda tem mais, calma, ainda estamos adentrando nos tesouros aos poucos, ok? Rashi, por sua vez, ele diz, o povo judeu tem méritos, por isso Mashiach se revelará. E assim a redenção virá associada a milagres, em nuvens divinas. Ele virá em nuvem gloriosa. Não é que ele vai aparecer no céu, vindo numa nuvem gloriosa. Significa que ele fará milagres sobre milagres. E isso vai repercutir em todo o mundo. Enquanto que Rambam, ele fala que o povo judeu não tem méritos, e por isso as leis da natureza não sofrerão nenhuma alteração, então dentro desse aspecto significa que Mashiach virá montado num jumento, simplicidade, humildade. Então a sua sabedoria será o que vai ser o foco, mas ainda tem mais. Enquanto que Rashi ele fala que ele virá em nuvens divinas, em nuvens de glória, por assim dizer, porque o povo judeu tem mérito e milagres sobre milagres acontecerão. As árvores não frutíferas passarão a ter frutos, darão frutos, né? A morte não haverá mais, doença, tristeza, não haverá mais guerra, inimizade, etc, 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 etc. Então é dentro desse aspecto que Rashi fala. Ok? Vamos continuar a degustar esses tesouros. Então, Rambam não estava, em hipótese nenhuma, tentando descrever o que de fato acontecerá. Vai ser exatamente assim, tintim por tintim. Pois a livre escolha do homem ditará como os dias de Mashiach ocorrerá. Aí entra aquela questão, o que Rambam está enfatizando vai ter mérito, não vai ter mérito. É isso que vai ditar os dias de Mashiach. A intenção de Rambam, Maimônides, era esclarecer, aqui está a chave de Maimônides, era esclarecer o propósito
da revelação e da vinda de Mashiach, que é exatamente sobre o ponto de vista do pensamento racídico. Então, Rambam, ele traz a explicação dizendo, o pensamento judaico, o pensamento racídico, Mashiach não é uma pessoa que isentará o povo judeu do cumprimento dos mandamentos. Deus livre, com referência a isso. Então, Mashiach, que é um ser humano, Mashiach não é Deus. Mashiach não é, como diz assim, alguém divino. Ele vai nascer, ou já está entre nós, né? A redenção está muito mais perto do que imaginamos, né? Ele nasce exatamente de um casal de judeus que vem lá da descendência de Judá, de Davi, etc. e tal. Ok? Então, é um homem que nasce de um relacionamento entre o marido e a esposa naturalmente. Há exatamente esse nascimento natural através da união de um homem e de uma mulher, do marido e a sua esposa, o qual eles têm o seu relacionamento, é fecundado o óvulo e dessa forma nasce a criança. Em todo o tempo sempre foi assim e sempre é assim. É lei divina, não tem outro remédio, né? Precisa do sêmen masculino entrar em contato com realmente o órgão reprodutor da mulher para haver a fecundação, para nascer uma criança. Ponto. É lei divina isso. Não tem outra explicação, ok? Então, dentro desse aspecto aí, Rambam ele está trazendo exatamente que Mashiach, que é um ser humano, ele não isentará devido à sua liderança rabínica, porque ele será um grande rabino, uma sabedoria sem igual, ok? Então, ele não estará isentando o povo judeu de obedecer os mandamentos da Torá. Ao contrário, ele é uma pessoa que conduzirá o povo judeu à observância plena da Torá e os seus mandamentos. Por que o profeta Isaías fala que de Jerusalém sairá a Torá, a palavra de Deus para as nações? Porque, primeiramente, o povo judeu ele precisa estar vivendo a Torá e os mandamentos. Ou seja, o Mashiach ele vai colocar a casa judaica em ordem. Hoje, temos aí o Estado de Israel, mas o Estado de Israel ele vive mais política do que Torá. Apesar do Estado de Israel ter a sua declaração religiosa como monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, todavia, o povo em si não vive a Torá como deveria viver. Então, Mashiach, ele vai trazer dos quatro ventos do mundo, os judeus do mundo inteiro vão retornar para Jerusalém, para Israel. Ele vai colocar os pingos nos is, como diz o outro, vai colocar a casa em ordem e a casa de Israel, a casa judaica, o povo judeu, vai voltar-se completamente para a Torá e os mandamentos. Por isso que os judeus do mundo todo precisam retornar para Israel. Porque na atualidade, hoje, com o povo judeu fora de Israel, segundo alguns rabinos falam, no máximo, dos 613 mandamentos que tem a Torá para o povo judeu, no máximo, em torno de 200 mandamentos que se vive fora do Estado de Israel, fora da terra de Israel. E mesmo quem está em Israel não vive os 613 mandamentos. Então essa casa ela precisa ser renovada, ela precisa ser restaurada. Então, a começar pelo próprio povo judeu, Mashiach fará toda essa redenção, toda essa restauração do povo judeu. Aí depois
de Jerusalém sairá a palavra da Torá para as nações. Entendeu? Por isso que é importante, dentro da visão de Rambam, a questão de Mashiach, que é exatamente o quê? Fazer com que todo o povo judeu volte-se para a Torá completamente e para os 613 mandamentos. Para obedecer os 613 mandamentos, somente o judeu habitando na terra prometida e todo o sistema do Estado de Israel estar vivendo de fato a Torá. Caso contrário, como acontece mesmo nos dias atuais, não vivem os 613 mandamentos. Precisam de Mashiach para restaurar isto e para trazer a redenção final. Depois que a casa estiver em ordem, sairá para as nações realmente a palavra da Torá. E aí será focado para as nações essencialmente as 7 leis universais, onde as nações também serão devidamente restauradas e não haverá idolatria nem religiões, haverá somente o único Deus, o único Criador, o único Salvador em todas as nações, sendo Ele anunciado, e somente a Ele se servirá, e somente a Ele se prestará todo louvor, adoração, honra e glória. E somente a palavra da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, somente estes 5 primeiros livros da Bíblia é que serão ensinados às nações com as 7 leis universais, as 7 leis de Noé. Então é dentro desse aspecto que Rambam ele vem focar que o quê? A vinda, a revelação de Mashiach, essencialmente é isso. É fazer o povo judeu retornar 100% à Torá e aos 613 mandamentos. Na sequência, fazer com que as nações 100% voltem para a palavra original verdadeira. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Você sabia que nos dias de Mashiach, os livros proféticos não terão nenhum valor? As profecias se cumprindo? Pronto. Por isso que até hoje, todo candidato pretendente a Mashiach, que não cumpriu as profecias, continua em vigor as escrituras sagradas, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros proféticos, os históricos, poéticos, escritos, etc, etc, etc. Por quê? Porque Mashiach, o verdadeiro Mashiach, não se revelou ainda. Então a palavra, ela continua ainda. Mas no momento que Mashiach se revelar e se estabelecer, então os livros proféticos não têm mais valor nenhum. Porque o Mashiach cumprirá todas as profecias e só permanecerá os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, os Salmos permanecerão. Por quê? Porque os Salmos são salmos de louvor. São hinos de adoração a Deus. Permanecerão. Porque tanto Israel, o povo judeu, como as nações estarão louvando a Deus baseados nos próprios salmos. Entendeu? Então é assim. Então Rambam, ele está enfatizando essa realidade. Então ele enfatiza que a essência da revelação de Mashiach é exatamente essa. É trazer o povo judeu, a Torá e os 613 mandamentos. E em seguida, levar para as nações, o povo não judeu, a Torá e as 7 leis universais. E juntos, servindo um único Deus. Adorando um único Deus. Entendeu? Então é dentro desse aspecto. Então, quanto à questão dos milagres que Rashi fala? Então, Maimônides, ele simplesmente diz assim, os milagres são apenas atos generosos de Deus que se cumprirão naqueles dias. Atos generosos de Deus. As árvores não frutíferas darão frutos, a morte não mais existirá, doenças não mais existirá.
não haverá mais inimizade, guerra entre pessoas, países, etc. e tal. Então haverá o verdadeiro Shalom. Por quê? Porque Rambam, ele simplesmente diz que estes milagres serão uma extensão natural da Torá e dos seus mandamentos. Será uma extensão natural. São atos generosos de Deus que ele realizará naqueles dias. A essência é a Torá e os seus mandamentos e as 7 leis universais. É isso que Maimônides está enfatizando. Ele não despreza a visão de Irache com a questão dos milagres e as coisas todas sendo transformadas. Ele simplesmente diz que o essencial é isto. E os milagres é uma extensão da grandiosidade, bondade de Deus para com o povo judeu e para com as nações que acontecerão naqueles dias. Ok? Durante a semana voltaremos a falar um pouco mais sobre essa questão aí. Acredito que deu para entender até aqui, ok? Qualquer dúvida, lança as perguntas aí, depois vamos anotar e a gente traz nos próximos dias as respostas aí nas próximas lives aí, ok? Baruch Hashem. A Genesi Tolentino dos Santos, Shalom, Shalom, Genesi, que está por aí também mandando um Shalom, ok, né? Mais alguém chegou aí? Cleo Mota também, Cleo Mota, Shalom, Shalom, chegando por aí, Baruch Hashem. Ok? E para finalizarmos então a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre a nossa primeira aliá, ele vem falar sobre experimentar a bondade divina. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala que se seguirem as minhas regras, diz o Eterno, Bechukotai, então as regras de Deus são aqueles mandamentos que desafiam toda explicação racional. A palavra hebraica para regra é ruká, que significa gravado. Quando uma letra é gravada sobre um objeto, torna-se parte permanente dele. Isso não é o que acontece quando escreve-se uma letra sobre o objeto. Escreve sobre o objeto. Gravar é penetrar mais interiormente no objeto, pedra, madeira, etc. e tal. Já que isso não é o que acontece quando escreve-se uma letra sobre o objeto, já que a letra permanece como uma entidade separada dele. Da mesma maneira, e através do cumprimento das regras de Deus, que nos unimos verdadeiramente com Ele, é assim que Deus quer que nós o façamos, que nós venhamos dentro dessa linguagem ruká, né, gravar. Deus quer que nós venhamos penetrar na vida dele e ele penetrar nas nossas vidas, para que nós sejamos uma só entidade dentro desse aspecto. Então, aquilo que Deus grava na sua vida jamais se apagará, dentro desse sentido aí que o nosso Rebbe quer trazer para nós. A razão para isso é que, assim como as letras são gravadas na pedra, retirando-se o que havia antes, ali, cumprir as regras de Deus requer que retiremos, que quer dizer que rejeitemos. Então, quando faz o gravar, talhar, lascar, né, a pedra, a madeira, para poder escrever o que vai ser escrito, então precisa rejeitar aquelas cascas que você vai tirando dentro dessa questão. Então é kelipote, cascas. Quais são as cascas que realmente aqui o nosso Rebbe chama-nos a atenção para rejeitarmos? Então ele diz assim: os nossos egos, o nosso eu, a prepotência, o orgulho, a arrogância.
somente quando nós rejeitamos essas cascas, né? O nosso ego com essas suas características negativas, é que Deus pode gravar realmente o seu mandamento ou os seus mandamentos, a sua vontade nas nossas vidas. E nós passamos a fazer parte, na linguagem humana, parte da vida de Deus, e Deus passa a fazer parte das nossas vidas. É isso que Ele quer nos ensinar. É por essa razão que Deus condiciona as suas bênçãos especificamente ao nosso cumprimento desse tipo de mandamentos. Quando esvaziamos o nosso ego, podemos ver as recompensas de Deus, a bondade divina. Por isso que Maimônides, ele fala que os milagres nos dias de Mashiach é uma extensão da Torá, é uma manifestação da generosidade, da bondade divina. E Deus faz isso quando nós realmente rejeitamos as nossas kelipot, o nosso ego com as suas ramificações negativas, ok? Então, Deus, que é somente Ele a bondade absoluta, quando nos relacionamos com Ele sem a interferência do nosso ego, conseguimos então sentir e vivenciar a sua bondade da forma mais pura possível, como o seu modo de se revelar para nós. Então, isto é realmente a questão de experimentarmos a revelação da bondade divina, ok? Então, amados, né, esta é a palavra que nós temos aí para iniciarmos a nossa paraxá da semana. E agora, para finalizando, a questão da contagem do Homer, né? Então, até o pôr do sol de hoje, nós estamos no dia 36, ou seja, 5 semanas e um dia da contagem do Homer. Essa semana nós vamos ter por base o refinamento para as nossas emoções, a nossa alma, né, a nossa personalidade, a Yesod, que significa vinculação, alicerce, né? Então, nós estaremos falando mais profundamente sobre essa questão em si. Mas para hoje, nós temos aí Hesed Shebei Yesod, que significa amor na vinculação. O amor é o coração do vínculo. Você não pode unir-se, se ligar a algo ou alguém sem amor. O amor estabelece uma base segura sobre a qual pode ser construída a união. Então, por isso, Hesed, Shebe e Yesod, né? Amor na vinculação, é exatamente essa questão. O amor é o coração do vínculo, da sua união, né? Exatamente te ligando a algo ou alguém. Sem amor, então tudo se é secular, interesseiro e tem péssimas intenções. Mas quando há de fato amor na vinculação, então o amor é o coração do vínculo, da união, né, entre o casal, pais e filhos, filhos e pais, no relacionamento com o próximo, etc. e etc. Ok? Então o amor estabelece uma base segura sobre a qual pode ser construída a união. Então o casal que tem essa construção, por exemplo, né, ela não tem ciúmes dele e nem ele tem ciúmes dela. Porque há uma base muito sólida, muito segura. É um amor nesta vinculação que é com o coração. Um confia no outro, ponto, tchau. Se você tem dificuldades de se vincular, examine o quanto você ama a pessoa ou a experiência que você deseja se ligar. As perguntas: eu tenho
Eu tento me ligar afetivamente sem antes promover uma atitude afetuosa? Expresso a minha ligação de uma maneira carinhosa? O exercício do dia, né? O exercício do dia. Demonstre a ligação que você tem com o seu filho ou amigo através de um ato de amor. Então esse é o desafio e esse é o exercício para o nosso primeiro dia da sexta semana. Amor é o coração do vínculo. Duas pessoas só podem permanecer unidas se houver um amor sincero, verdadeiro e maduro. Ok? Então é isso daí. E mais as palavras de Rashi e de Maimônides, mais o pensamento racídico para iniciarmos a nossa semana. Por isso, seja forte, seja luz, seja alguém destemido em crer, confiar em Deus e cada vez mais se comprometer com o estudo da Torá e os seus mandamentos. Os dias de Mashiach estão chegando. Está aí, mais perto do que imaginamos. Shalom, shalom. Até amanhã.